Olá, tudo bem, crianças? Então, estamos rumo ao final da apostila, né? Hoje nós vamos para a página 90 da apostila, para o 33º encontro, né? Então a gente vai continuar, que história? A história do amor de Deus pelo seu povo. Na verdade, né, pelo povo de Israel, mas de toda a sua humanidade. Né? É desse amor que a gente está falando desde o começo da catequese, né? Então, seguindo o último encontro que falava sobre os juízes, né? Sobre os juízes. Então, esse povo que veio conduzido no deserto por Moisés, Moisés morreu, aí o Josué assumiu, eles entraram na terra prometida, que não foi fácil, né? Eles travaram uma batalha. E aí eles ficaram assim conduzidos depois, por um tempo, por juízes. E nós falamos de alguns juízes, né? Na verdade, esse povo ficou sob o comando de juízes mais ou menos 360, ver se é certo, anos, mais ou menos. E eles tiveram 12 juízes. Mas nós falamos de poucos com vocês, né? E eu deixei 2 videozinhos. O último foi o de Sansão, né? E Dalila. E o outro foi o de Samuel, que foi o último juiz. Então, passaram-se os 360 anos, mais ou menos, e o povo começou a pedir ao último juiz, né, daquela época, que era o Samuel, né? E ele já estava assim, velhinho, né? E aí começaram a pedir, a gente quer um rei, nós queremos um rei, porque eles viviam ainda, alguns estrangeiros vinham, tinha algumas batalhas, o povo estava um pouco, né, assim, desorientado não, sem alguém de pulso firme, porque os juízes, eles tinham uma missão. Qual é a missão? Teve trabalhinho, só uma criança mandou o trabalhinho, mas tudo bem. Então, qual era a missão? Ó, até imprimi aqui. Libertar o povo da opressão e escravidão, né? Porque, na verdade, embora eles já estivessem na Terra Prometida, eles encontraram o povo lá, lutaram, né? Tiveram batalhas, mas eles ainda eram, assim, um pouco escravizados, né? Eles ainda não tinham uma independência financeira muito bem. E a terra que eles estavam já, né, embora fosse a terra prometida por Deus, ainda tinha, né, como eu falei, estrangeiros, lutas, toda a questão econômica envolvida. E qual era a outra missão dos juízes? Governar com justiça, conforme a lei de Deus. Então o juiz também tinha que ter, né, sabedoria e ser temente a Deus. Olha as leis de Deus, olha os 10 mandamentos, né? Governar com justiça, já falei, e lembrar o povo que ele sempre fosse fiel ao Deus único. Porque lembra que eu falei? Eles adoravam muitos deuses falsos. E esse povo todinho, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, lembra das alianças? Então, é o Deus único, é o que a gente conhece hoje, né? É o nosso Deus Criador. Então, esse juiz também tinha essa missão com eles. E o outro era rezar pelo povo. Um bom líder, um bom comandante, reza pelo seu povo, né? Então, eles tinham esse papel. Mas eles precisavam, o povo queria um rei que lutasse, que organizasse as batalhas, que fizesse com que aquele povo conquistasse realmente algo para que eles tenham riquezas, né? E realmente sejam independentes. Só que o Samuel, ele não aceita muito bem esse pedido do povo logo de primeira. Por quê? Porque ele diz, a gente já tem um Deus único, né? Um Deus que nos governa, que nos dá a sua lei, que nos guia. Mas o povo não aceita. E aí continua para Samuel, Samuel, a gente quer um rei. Aí o Samuel vai então e ele elege o primeiro rei do povo de Israel. O nome dele é Saul. Saul, tá? Vou até baixar aqui, ó. Saul, o nome dele é Saul. Ele governou, ele ganhou batalhas, o povo gostava dele,
Só que Saul foi muito desobediente. Ele desobedeceu. O que aconteceu com Saul? O Saul, ele travou batalhas, né? Ele foi um ótimo guerreiro. O povo amava ele porque ele enchia, né, de segurança, vamos dizer, aquele povo. Só que Samuel se deixou ficar muito orgulhoso. E aí ele foi se esquecendo de Deus. E aí ele foi desobediente. Ele quis ser maior do que Deus, né? E aí, o que o Samuel, né, que era o último juiz, mas ainda era vivo, tinha assim uma liderança por aquele povo. O que ele fez? Ele falou: não, Samuel, você se engrandeceu, né? Teve muito orgulho, cometeu injustiça contra o povo e você não foi um bom rei. E você vai ter que sair desse reinado, né? E aí o Samuel, o juiz, né, que era o idoso, ele vai à procura de uma outra pessoa que pudesse ser o rei daquele povo. E ele sai buscando, até que ele conhece o Davi. Davi, ele morava lá em Belém. Ele era um pastorzinho, né? Ele conduzia algumas ovelhas, ele era baixinho, esmirradinho, ninguém dava nada por ele. Mas ele tinha uma história, né? Ele derrotou só com uma pedrada um gigante, né? Um homem muito maior do que até o povo da época, ninguém conseguia, e ele lutou. E ele era, né, muito temente a Deus, Davi. E ele lutou não, né, coitadinho. Ele fez um estilingue, né, com a coisa, e conseguiu dar uma pedrada justamente na única parte do Golias que estava de fora. Eu vou colocar essa historinha do Davi, né, logo depois desse vídeo num link que é para vocês olharem, que vale a pena ver essa historinha, tá bom? Só que eu esqueci de falar, mas aí então, o povo israelita, ele teve um período com vários reis, mas nós só vamos falar aqui de 3 reis, que é o Saul, que eu já comecei a falar, né? E aí Saul foi desobediente. Mas tá faltando uma coisa, né? Senão sou tia Simone. Então, para falar de rei, eu preparei o quê para continuar? Ah, não sou fraca não, uma coroa. A quarentena vai fazendo a gente pensar em várias coisas, né? Ser criativa, ficar meio doida de vez em quando. Então, aí o rei Saul foi meio que, né, deportado, né? O Samuel falou: você não pode, você tá muito orgulhoso, você tá sendo injusto com o povo. Aí ele vai à busca de Davi, e ele escolhe Davi, entre tantos outros, né, que tinha outras habilidades, tudo, ele escolhe o Davi. E aí o Saul, ele morre. O Saul, ele se matou, tá? Ele morre. E aí Davi assume o seu reinado. E ele foi o que? Escolhido. Ele não vem de uma sucessão, né? Ele foi escolhido. E aí o povo gostou muito de Davi. Ele ganhou muitas batalhas, né? Só que o Davi também fazia algumas coisas que desobedecia à lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas qual era a diferença de Davi para Saul? Davi, ele cometia erros porque ele era humano, né? Mas ele se arrependia e ele pedia perdão a Deus. Muitas vezes ele pedia perdão a Deus pelas suas fraquezas. E hoje a gente também, né? A gente sabe o caminho, conhece o amor de Deus, mas às vezes a gente peca, né? E é importante que a gente peça perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Pelas nossas fraquezas. Então, Davi, por isso ele era muito querido com o povo. Ele teve muitas conquistas, né? E aí ele conseguiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele conseguiu muitas coisas boas para aquele povo. E Davi também, ele escreveu muitos cânticos, né? Muitas músicas e orações. Esses cânticos, essas orações, são os salmos que a gente tem na nossa Bíblia. Eu marquei até aqui, ó.
quantos salmos nós temos na Bíblia? 150 salmos. Começa na página 657 e termina na 776. São os salmos. Então, Davi escreveu muitos desses salmos, tá? Hoje, a gente canta, muitas vezes cantado, né? Lido e cantado na missa, tá? Então, Davi, ele louvava a Deus cantando com sua música, né? Ele era um rei animado, né? Ele louvava sempre a Deus. E aí, com o tempo, Davi morre. Quando Davi morre, quem assume o próximo rei em seguida de Davi? Salomão. Só que o Salomão, o que ele era do Davi? Ele era filho de Davi. E o Salomão também vai ser um ótimo rei. Salomão construiu um templo em Jerusalém. Lembra que Davi levou a arca que eu falei? Então, Salomão consegue construir um templo. E nesse templo, né, as pessoas, aquele povo, podiam ir lá, né, para rezar a Deus. O que tinha naquele templo? Além da Arca da Aliança, tinha as 2 tábuas da lei, aquelas tábuas que Moisés, recebeu de Deus, né? Lá no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos que eu pedi para vocês, ficarem afiadinhos com os 10 mandamentos, né? Então, Salomão construiu esse templo e ficou com seu reinado por muito tempo, né? Ele era muito obediente a Deus e ele teve um excelente reinado. Durante o reinado de Salomão, sabe o que aconteceu com esse povo, o povo de Israel? Ele se tornou um povo rico. Eles nem tinham mais problemas com guerra, nada. E aí, o povo podia viver em paz, né, já. Mas a riqueza, né, a riqueza fez o quê? Desviou o coração deles. Desviou. Aí o Salomão envelheceu. E Salomão, ele também foi infiel a Deus. Ele não foi tão fiel a Deus até o final. Qual foi o erro de Salomão? Depois de construir o templo, de todo mundo adorar o Deus único, de Deus dar tantas provas de amor, né, a esse povo, Salomão deixa com que o povo construa algumas imagens e adore a deuses dos vizinhos, dos povos vizinhos. E aí Salomão morreu, tá? Só que a história desse povo depois ainda tiveram muitos, mas muitos reis. E aí eu também marquei aqui na Bíblia, né? Nós temos o livro de Samuel, que foi esse juiz, né, que elegeu o primeiro rei, né, o Saul, e depois Davi. E a gente tem o livro de Reis, olha, coloquei aqui com clips. Vai da página 365 da Bíblia até a página 428, a história de vários reis da Bíblia, tá bom? Então esse povo teve muitos reis. Esse tempo, né, que esse povo viveu sobre comando de vários reis, durou mais ou menos 700 anos. É bom a gente pensar assim nos tempos, o tempo a gente vê como é que esse, né, como é que é a história da humanidade mesmo, né, como é que durante a evolução do andamento desse povo, que até é o mundo que a gente vive hoje ainda, né? Como é que Deus vai demonstrando amor ao longo do tempo, né? E como que o homem retribui? Será que a gente retribui esse amor de Deus firmemente, com tantas provas de amor que Ele já deu? A gente sempre vacila, né? Ainda hoje somos um povo muito teimoso. E aí, com a morte de Salomão, começou, sabe o quê? Uma guerra interna. Olha, o povo que já estava rico, sem guerra de estrangeiro, eles começaram a brigar entre irmãos. E aí eles dividiram um pouco, né, uma parte para cima, uma parte para baixo de Israel. E eles começaram esquecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí
o que aconteceu com eles? Eles se enfraqueceram quando eles se dividiram e eles começaram a ser dominados novamente por povos estrangeiros. E aí tem uma palavra que chama exilado. Eles foram exilados, eles foram mandados para viver sobre o domínio de outro povo. E aí, com isso, eles não podiam retornar ao seu lar, que era novamente as suas terras, né? Eu acho essa história triste. Vou até tirar a coroa, né? Porque foi triste. Depois de tantas conquistas, eles foram escravizados novamente. Mas, vocês acham que o amor de Deus por esse povo acabou? Deus desistiu deles? Não. Deus tem um amor misericordioso e Ele luta pelo seu povo o tempo todo. E essa história vai continuar, porque no próximo capítulo nós vamos falar dos profetas, né? Só para acrescentar, eu já falei para vocês, né? Eles tiveram muitos reis. O último chama Oséias, só de curiosidade. E esse tempo dos reis durou 700 anos antes de Jesus nascer. Outra coisa nessa historinha que é legal. Lembra que eu falei que Salomão, né? O último rei que eu tô contando, o último dos 3 primeiros, tá? Que ele construiu um templo em Jerusalém. Então, quando a gente estudar, né, e começar, muitos já sabem, claro, mas quando a gente começar a falar efetivamente da vida de Jesus com mais detalhes, a gente vai falar que ele foi ao templo em Jerusalém, ele rezava lá. Era esse templo que Salomão construiu, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais esse pedaço da história do amor de Deus pelo seu povo. E até a próxima semana, onde a gente vai falar dos profetas. O que vai acontecer com esse povo cabeça dura? Quais são as promessas de Deus, tá bom? Beijo, fica com Deus.